Agora, Débora, temos espaço aqui no 360 para entrevista importante. Vamos receber o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, que pretende apresentar amanhã na audiência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma emenda à PEC da blindagem. Esta discussão que já ocorreu na Câmara e agora está no Senado. Senador, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Queria ouvi-lo, porque ontem o senhor fez um pronunciamento, inclusive no plenário do Senado, afirmando que a PEC número 3/2021, que está sendo chamada de PEC da blindagem, os defensores da proposta na Câmara, principalmente, chamaram de PEC das prerrogativas. O senhor definiu a proposta como um remédio errado para um problema real. Queria que o senhor dissesse qual é este problema real e se a sua emenda vai ser suficiente para tornar este remédio errado um remédio certo. Boa tarde, bem-vindo, senador. Boa tarde, um grande prazer estar falando aí com a CNN. Ora, para explicar bem, a minha emenda, ela impede que a PEC seja utilizada para proteger parlamentares de serem investigados por crimes comuns, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Que esse, na verdade, é o grande problema da PEC, né? Ninguém aceita que os parlamentares estejam acima da lei e que seja inviabilizado na prática investigação ou processo por esses crimes. Então, ela restringe a proteção do parlamentar apenas para crimes contra a honra. Porque, na verdade, o que acontece? A Constituição atual já diz que o parlamentar, senador ou deputado, ele é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. Na prática, porém, a jurisprudência foi criando com o tempo uma série de exceções e hoje, aqui é uma estimativa que eu não posso dizer se ela está absolutamente correta, mas existe uma estimativa de pelo menos 40 processos no Supremo Tribunal Federal por crimes contra a honra contra o parlamentar. E o parlamentar tem que ter a liberdade de poder subir na tribuna e falar o que ele pensa, porque ele está representando os eleitores, ele está representando a população. E nessas falas, eventualmente, ele pode ser crítico, ele pode ser duro e até fazer afirmações com uma certa ousadia em relação às autoridades que estão no poder. Então, a imunidade material hoje, nós entendemos que não está sendo respeitada. A emenda que eu apresentei simplesmente é isso. Crimes comuns, lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, vale o regime constitucional que está atualmente vigente, que vem lá de 2001. E quanto a crimes de opinião para os quais o parlamentar nem deveria ser processado, ou seja, crimes contra a honra, nós estamos propondo ali uma proteção procedimental. Boa tarde, senador. Obrigada por estar conosco. Senador, o senhor vê abuso do Supremo Tribunal Federal em relação aos parlamentares? Olha, eu vou colocar um exemplo. Eu li a notícia de que foi aberto um inquérito para investigar o deputado federal Nicolas Ferreira, porque em um pronunciamento que ele teria feito na ONU, ele chamou o Lula de ladrão. Veja, o Lula foi condenado em 3 instâncias. Depois o julgamento dele foi anulado por questões formais. Não foi declarado inocente. Então esse é o tipo de discussão que é aberta ao debate público. E o parlamentar, a Constituição ela é explícita, diz: o parlamentar é inviolável por sua opinião, por seus votos e sua palavra. Então esse faz parte do debate legítimo da sociedade e que o parlamentar pode participar. Então acho, por exemplo, essa investigação que foi aberta errada. Então o senhor vê abuso? Eu vejo um erro, abuso do Supremo Tribunal Federal a dar trâmite a processos por crimes contra a honra, contra parlamentares. Fiz ainda uma ressalva, Débora, na proposta de emenda, a ameaça. Ameaça não. O parlamentar não pode ameaçar ministro supremo, não pode ameaçar ninguém na tribuna ou em qualquer lugar. Então, são crimes basicamente contra a honra, que entendo que não estão sendo respeitadas as imunidades parlamentares. Mas é importante aqui, e quero deixar muito claro, até pelo meu passado, acho que ninguém nesse país prendeu mais ladrão do erário, ladrão de dinheiro público, de que essa pessoa que vos fala. Jamais permitiríamos
que a emenda proteja gente que roubou o erário ou gente que está envolvida em organização criminosa, em crime como tráfico de drogas, crimes violentos. Ou seja, a emenda que eu apresentei, na prática, esvazia a PEC da blindagem em relação a esses crimes comuns e restringe a proteção a crimes, entre aspas, né, de opinião. Senador, vamos trazer o Pedro Venceslau para participar também desta entrevista. Pedro Venceslau, senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, te escuta. Boa tarde, senador. 12 deputados do PT votaram a favor da PEC da blindagem. Mesmo assim, a esquerda foi às ruas nesse final de semana protestar contra a PEC da blindagem, e acabou virando uma bandeira desse campo político. O senhor avalia que foi um erro da direita e do centrão ter vinculado a PEC da blindagem ao projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro? Isso entregou uma narrativa para os governistas? A PEC da blindagem foi mal pensada, mal redigida. Não tem como você defendê-la em qualquer hipótese. O que me espantou apenas, Pedro, é que eu vi essas manifestações e está no direito legítimo das pessoas protestarem, mas muitos ali apoiadores do governo Lula. O mesmo governo que tem no mandato anterior o mensalão, o mesmo governo que tem o petrolão, o mesmo governo que agora tem o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, inclusive com suspeitas de pagamento de suborno, que a cada dia se tornam maiores, de altos funcionários do INSS nomeados pelo governo Lula. Então, a meu ver, eu vejo uma contradição aqui em relação a esse tema. E um ponto importante aqui que eu gostaria de destacar da minha emenda é que a gente fez isso para esvaziar os efeitos negativos dessa emenda, em qualquer hipótese. A gente colocou expressamente lá, o voto tem que ser aberto. Não tem essa de parlamentar votando secreto em matérias dessa espécie. Nem precisava colocar, mas a gente fez questão de colocar na emenda. Então, se o parlamentar for decidir, por exemplo, que determinada denúncia por crime contra a honra viola a imunidade material, ele tem que votar abertamente. E em relação a outros crimes comuns, a emenda simplesmente esvazia, né, os dispositivos que estavam previstos originalmente nessa PEC. Mas eu concordo também que esses dois temas não deviam ser misturados, a anistia e a PEC da blindagem. Senador, um outro ponto. Ontem, nesse mesmo horário, nós recebemos o seu colega de Senado, o senador Alessandro Vieira, que é o relator da proposta na CCJ, e por isso a oportunidade também importante de falar com o senhor que está propondo esta emenda, alterando a PEC que foi aprovada na Câmara. Eu queria colocar duas questões para o senhor. Não há um risco de, ao se aprovar a PEC no Senado com a sua emenda, isso voltar para a Câmara e a Câmara desfazer as mudanças do Senado? E queria ouvi-lo também sobre uma questão que eu questionei o senador Alessandro Vieira, sobre a inclusão de última hora de presidentes de partidos políticos. Alguns desses dirigentes já têm mandato parlamentar, já estariam contemplados, mas incluir presidentes de partidos que não têm mandato faz sentido na sua visão, senador? Olha, aí tem uma questão interessante. Eu sempre fui contra o foro privilegiado. Não concordo em estender foro privilegiado. Na verdade, o remédio correto para essas situações todas era nós eliminarmos para todo mundo o foro privilegiado, inclusive para parlamentares. Ocorre que não é esse o texto que foi aprovado na Câmara, né? O Senado, aliás, já aprovou o fim do foro privilegiado antes mesmo dessa legislatura. Isso aguarda a votação na Câmara. Então, historicamente, eu sou contra o foro privilegiado e sua extensão a quem quer que seja. Tá? Agora, em relação à emenda, no fundo, como se trata de proposta de emenda constitucional, o entendimento que existe é que, se nós alterarmos o texto no Senado, a Câmara tem a opção de aprovar o nosso texto, tá? Como a gente encaminhar, ou se não aprovar, o texto tem que voltar ao Senado, porque tratando-se de emenda constitucional, tem que ter o voto, né, correspondente nas duas casas ao texto finalmente aprovado. Ou seja, se nós alterarmos a emenda, não tem como a Câmara voltar ao texto anterior. Se fosse um projeto de lei, sim, né, mas não é esse o trâmite, o regime para o caso das emendas, propostas de emenda constitucional. Por isso que a gente fica bastante confortável. Agora, se amanhã o senador Alessandro rejeitar a emenda, a proposta PEC como um todo,
já é uma vitória, né, à sociedade. O que nós apresentamos emenda, é que nós vamos aguardar a posição ali do relator, é que essa emenda, da forma como ela está redigida, e foi assinada não só por mim, mas por vários outros senadores, ela tira o potencial lesivo da PEC, não permitindo que esses instrumentos de proteção sejam aplicados a crimes comuns, e, do outro lado, protege o parlamentar apenas em relação a crimes contra a honra. Porque aqui realmente nós entendemos que está havendo erro e abuso da parte do STF, uma interpretação equivocada do alcance da imunidade parlamentar material. E eu acho que ninguém discorda que o parlamentar ele tem que ter a liberdade de falar abertamente sobre os temas que interessam o país, e isso pode incluir muitas vezes discussões difíceis e críticas veementes às demais autoridades públicas e a pessoas poderosas. Se você for ficar sujeito a um processo criminal por crime contra a honra cada vez que você sobe na tribuna, quem está sendo prejudicado não é o parlamentar, mas a representação. O parlamentar fala em nome dos representados da população, e ele tem que ter essa liberdade. Isso não é uma criação brasileira. Isso vem lá do parlamento inglês. Isso é uma noção básica da liberdade fundamental para o funcionamento de uma democracia. Senador, o senhor chegou a conversar com seus colegas, sei que tem outros signatários, mas de uma maneira mais ampla com seus colegas de Senado sobre a possibilidade de aprovação dessa emenda, ou até com Alessandro Vieira, com o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Olha, essa emenda está subscrita por mais 13 senadores, né? Sou eu e mais 13 senadores, e está aberta a deliberação. Acho que a gente não pode ter aí, se a gente não tem a possibilidade, vamos dizer, de colocar uma emenda que tira da PEC o lado negativo dela, que é querer preservar, né, de investigação parlamentares que cometeram crimes comuns, tá? E, ao mesmo tempo, aumentar a proteção do parlamentar somente em relação a crimes contra a honra, eu acho que é um debate legítimo que nós temos que ter, até porque, como disse, apesar da imunidade material, nós temos aí dezenas de processos por crime contra a honra aberto contra parlamentares. Acho que dá tempo ainda da ultimíssima do Pedro, bem rapidinho. Pedro, 1 minuto. Senador, dezenas de deputados enfrentam investigações por desvios de verbas parlamentares. O senhor avalia que foi esse o motivo que fez a Câmara aprovar a PEC da blindagem, mas ela ser rejeitada pelo Senado? Por que a diferença entre as duas casas? Não sei dizer qual foi o motivo específico, o que foi ali pensado. Eu acho que foi um erro de cálculo, né, em simplesmente se estabelecer uma proteção adicional àquela que já existe no texto constitucional. Nós temos que, evidentemente, proteger o parlamentar, o deputado ou senador de perseguições politicamente motivadas, mas em casos, crimes contra a administração pública, crime de organização criminosa. Veja, hoje nós temos uma preocupação cada vez mais presente de infiltração do crime organizado no domínio econômico, e também o mundo político não está desprotegido em relação a essa possibilidade. Então não é hora de estabelecer assim, uma proteção excessiva ao parlamentar em relação à investigação de crimes dessa natureza. E isso nós jamais aceitaríamos. Agora, o debate sobre a imunidade parlamentar material e a liberdade de expressão de palavra do parlamentar, essa é bastante legítima. Nós conversamos com o senador Sérgio Moro. Senador, muito obrigada por essa entrevista e tenha uma excelente semana. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos vocês. Agradecendo aqui ao senador Sérgio Moro e também ao Pedro Venceslau, que participou dessa entrevista.